Você já se perguntou como surgiram as rampas de acessibilidade nos ônibus para PCDs? Essas rampas têm estruturas adequadas e suprem as necessidades de seus usuários? E como essas pessoas são vistas pela sociedade no momento da utilização? O primeiro ônibus adaptado com elevador no Brasil foi apresentado pela CMTC somente em 1981, mas apenas 2 décadas depois que as autoridades começaram a responder aos anseios da população. Quanta gente com talento, mas que possui uma limitação física, foi excluída do mercado de trabalho e do convívio social pela demora dos poderes constituídos em oferecer um transporte acessível. Simplesmente para um cadeirante ou mesmo para quem tinha a perna com gesso, mesmo que por pouco tempo, até se recuperar de qualquer lesão, era impossível andar de ônibus em qualquer região. As reivindicações dos portadores de deficiência são antigas, mas a partir dos anos de 1970 elas se intensificaram. Associações foram criadas e, mesmo individualmente, as pessoas com mobilidade reduzida se conscientizaram de que, apesar de uma condição física desfavorável, não eram pessoas anormais, e sim cidadãos que tinham direito de trabalhar, estudar, consumir e o mais básico dos direitos, o de ir e vir. Foi mais uma vez que a CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos, mostrou seu pioneirismo. Como Caio Bela Vista, Mercedes-Benz motor traseiro da CMTC, prefixo 594, teria sido o primeiro ônibus adaptado com elevador para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. O veículo foi adaptado em 1981 de forma quase artesanal, nas próprias oficinas da CMTC. Hoje, com o mercado maior, há empresas especializadas nesse tipo de equipamento. Além disso, os degraus das portas dianteira e traseira eram escamoteados e o ônibus possuía espaço para fixação da cadeira de rodas durante a viagem. É certo que depois deste Bela Vista, pouca coisa avançou nessa área nos anos de 1980 e 1990, mas foi um primeiro passo, mais uma vez dado pela CMTC. Em 12 de julho de 1994, a Prefeitura de São Paulo editou uma lei que obrigava que as empresas tivessem pelo menos um ônibus com acessibilidade por linha. Um número medíocre. Somente em 2004, o governo federal atentou para o problema e, pelo Decreto 5.926, estabeleceu que até 2014 todos os ônibus urbanos do país sejam acessíveis. Somente em 2009, pela norma brasileira 15.570, foi estabelecido que todos os ônibus 0 km tivessem equipamentos ou configurações com acessibilidade. Ou seja, as soluções começaram a surgir, mas de maneira muito tardia. E ainda hoje existem várias cidades que possuem poucos ou sequer um ônibus para o transporte de pessoas limitadas fisicamente, que querem ter garantido o seu direito ao convívio social. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelou no perfil dos municípios brasileiros 2017 que entre os 1.679 municípios que dispunham de serviço de transporte coletivo por ônibus intramunicipal, apenas 197, 11,7%, estavam com a frota totalmente adaptada. 820, 48,8%, possuíam frota parcialmente adaptada e os demais 662, 39,4%, registravam frotas sem adaptação. O ônibus em toda a sua história tem o papel fundamental de levar e trazer cidadãos pela cidade e para o PCD não é diferente. Vamos conhecer agora 2 pessoas que utilizam esse meio de transportes e ouvir um pouco de suas experiências já vividas por elas, levando em consideração que, dependendo do ônibus, pode demorar até 2 minutos para ir e voltar à rampa. Nossa primeira entrevistada é a Beatriz Nobre, deficiente física há 10 anos. Beatriz se tornou cadeirante por conta de uma meningite e nesse tempo enfrenta desafios acerca do transporte público. E o nosso segundo entrevistado é o Sr. Kleber Fabiano, que possui uma dificuldade nos membros inferiores, o que impossibilita de se locomover com facilidade. Como você é recebido no ônibus? Eu sou recebida muito bem. Os motoristas são super atenciosos.
erguem o elevador com muito cuidado. Olá, no ônibus é complicado, porque no ônibus as pessoas ficam olhando diferente, sempre assim, tipo algo estranho, né? E bem constrangedor. Como é a boa vontade do motorista e do cobrador de ajudar você? São muito prestativos. Sempre que eu chego, vem, desce a rampa, sobe comigo, fala pra mim me segurar sempre, me ajuda a posicionar a cadeira. Alguns, alguns hoje em dia eles param, abaixam o ônibus, porque tem ônibus agora que abaixa, e outros, na maioria, né, dos casos, não. Eu entro normalmente como qualquer outra pessoa. Fico na porta, lá em pé, e bem complicado. Alguma vez os ônibus passaram direto quando você deu sinal? Sim, aconteceu uma vez. Eu não gostei muito não. Sim, várias vezes. Você já foi xingado ou desrespeitado de alguma forma ao embarcar no ônibus? Não, nenhuma vez. Bom, que eu me lembre nunca, que eu me lembre nunca, nunca mesmo. O espaço ali no ônibus disponível para as pessoas com deficiência física, você acha que ele atende às suas necessidades? É seguro? Sim, atende as minhas necessidades, a cadeira encaixa super bem. Tem cinto para roda também, para não ter riscos. Só não tem espaço para o acompanhante sentar, no caso, que é o banco do acompanhante, não tem. Na verdade, assim, é bem apertado os bancos, não tem espaço para eu locomover com as pernas. E por outro lado, na hora que você entra entre os bancos, também é bem alto, né? Bem alto. Mas a gente vai se adaptando, né? Mas não é fácil. As pessoas respeitam o seu espaço preferencial? Já aconteceu algumas vezes de eu entrar no ônibus e as pessoas estarem paradas em pés no lugar onde eu tenho que estacionar a cadeira. E as pessoas não saírem, eu ter que pedir licença para poder entrar. Não. Somente na hora que eu ando e aí eles estão olhando e aí alguns fingem estar dormindo e outros com um bom coração, muito difícil, mas tem os casos que dão lugar sim. Se não der o lugar, eu vou em pé, normal, como qualquer outra pessoa, né? Segurando, aí o ônibus vai balançando e vamos que vamos. Você sente que você pertence à sociedade? Sim, com certeza. Sim, eu pertenço à sociedade, mas eu aqui faço a minha inclusão, né? Hoje em dia, essa parte de inclusão de diversidade até está mais abrangente. Antigamente não era dessa forma e aí eu me sentia mesmo bem fora, né, do povo. Hoje em dia sinto mais agregado.